segundo a Bíblia, há dois mundos. O mundo espiritual e o mundo natural. Então tudo primeiro é espiritual, depois vem para o físico, o natural. No livro de Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, 3. Entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o mundo que nós vemos aqui, a Terra, ela é uma cópia, é uma sombra do mundo que existe primeiro, espiritual. Hebreus 11, do 1 ao 3. Então existe um mundo espiritual, aqui vamos colocar uma divisória para a gente entender, e aqui tem um mundo natural. Aqui é o mundo invisível e o mundo visível. Estamos na Terra, mundo natural, mundo visível, aquilo que tudo nós vemos, onde nós habitamos aqui na Terra, e o mundo espiritual, segundo Hebreus 11, do 1 ao 3, pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foi criada. Ok? Então aquilo que nós vemos, observamos, não é aparente daquilo que já existe. Então tudo que acontece aqui no mundo físico, primeiro acontece aqui no mundo espiritual. Tudo é aqui, no mundo espiritual. Depois desce para o mundo natural, físico, terra, onde nós estamos, onde nós habitamos. Ok? Tudo começa aqui. Depois vem para cá. Ok? Deus, ele é o quê? Deus é espírito. Quando Deus fala aqui, a palavra é rema. O que significa rema? É revelado, revelação, palavra revelada, palavra espiritual. Quando Deus fala aqui, é logos. Logos, palavra natural. Ok? Então, quando Deus fala, para a gente entender, para Deus falar, por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus do Espírito, porque parece loucura. Porque o homem com a mente natural não entende a palavra de Deus. Só se o Espírito Santo revelar, porque a nossa mente humana não compreende a palavra de Deus, a não ser através da revelação do Espírito Santo. Lembra no livro de Mateus 16, 13. Isso aqui é quando Jesus vai falar com os discípulos, quem que eles falam que eu sou? Mateus 16, 13 ao 19. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipos, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Você viu?
Foi revelado para Pedro. Muito via Jesus como um homem comum. Aí eu conheço Jesus, filho de Maria, mora ali na esquina. Então eu só conhecia aqui, ó, o Jesus terreno. Então, aqui, ó, Logos é Jesus. Muitos conhecem Jesus. Agora só um pouco que conhece o Cristo. Muito forte. Cristo só é revelado através do Espírito Santo. Ok? Então quando Jesus estava aqui na terra, nos disse: você é João Batista, você é, perdão, um dos profetas, Elias. Ok? Ele só entendia isso aqui, ó. Logos. Eles não tinham revelação. Aí Jesus fala para os discípulos: e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro diz: ó, para ele eu não sei, mas para mim tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz: ó, isso aí não foi somente humana que viu isso aí não. Foi o Pai que te disse, bem-aventurado é tu, que foi o Pai que revelou a você quem eu sou. Cristo, antes de vir à terra, ele já é. Ele é o Cristo. Ele é a palavra rema de Deus. Ele é o mistério oculto de Deus. Ele sempre foi, ele nunca existiu. Ele sempre foi, ele sempre é. Ó, Cristo. A gente teve que descer uma carne, se revelar como Jesus. Então muita gente conhece Jesus. Qualquer um aí, você perguntar quem é Jesus, já conhece Jesus, o cara bacana. O judeu é Jesus, é um dos profetas. Jesus. Agora o Cristo é só para quem é revelado. O Cristo é só para revelação. A mente humana não compreende o Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito, não fazer a vontade da carne. Porque o homem espiritual compreende as coisas de Deus, o homem natural não entende. Ó, Nicodemo, conhecedor da letra, das palavras da Bíblia, os Velhos Testamentos, ele entendia bem a letra, mas quando ele ia falar do mundo espiritual, não entendia nada. Jesus falou assim: ó, eu falo das coisas da terra que você até duvida. Se eu começar a falar das coisas espirituais, você não vai compreender, não entender. Jesus vai falar com ele e fala: mas como assim, Senhor? Eu tenho que nascer de novo já na barriga da minha mãe, você vê? Ele não tinha a revelação, ele só tinha o óculos, palavra, mas ele não tinha o Cristo, a revelação. As coisas de Deus é revelada no Espírito. Ok? Então aprendemos aqui que existe dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural. Hebreus 8. Deixa eu deixar marcado aqui o Mateus 16, que fala que Cristo está falando com os discípulos sobre quem ele era. Mateus 16, 13, até ali o 19, ali o 18. Cristo foi revelado para Pedro. Cristo foi revelado para Pedro. Ao livro de Hebreus 8:1. Ora, assuma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado no céu à destra do trono da majestade, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Nossa, isso aqui é forte. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, te revelou. Olha que profundo. Então a Bíblia está dizendo que tem um tabernáculo, tem um sacerdote. Hebreus 8 em diante.
Então lemos aqui no livro de Hebreus que tem um sumo sacerdote, ok? Celestial, que está sentado à destra de Deus Pai, que para Moisés, divinamente revelado no monte, o Senhor disse assim, ó, fazei conforme você está vendo aqui no monte, que eu estou te mostrando. O que Deus mostrou para ele? Mostrou o tabernáculo espiritual para Moisés. Falava, você vai fazer aí na terra. Ou seja, o tabernáculo que Moisés fez aqui na terra, ele não é verdadeiro. Ele é uma réplica, ele é uma sombra, ele é uma cópia, figura do que existe no mundo espiritual. Lembra que eu te falei no começo? Primeiro é o mundo espiritual, depois é o mundo material, natural. Ou seja, então tem o tabernáculo celestial e Moisés construiu o tabernáculo natural. Diz ele andava no deserto, lembra? Que a arca ficava no Santo dos Santos, aqui dentro. Oferecia aqui, matava os animais, o panhasmo, tudo aqui dentro. O incenso, depois aqui de ano em ano podia entrar aqui, ó, para ir no Santo do Santo. Lá no livro de Êxodo, abre a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Êxodo 25, 8 e 9. Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Aqui é Deus falando para Moisés como fazer isso aqui na terra, né? Que Deus ia habitar aqui no Santo do Santo, através da arca, ok? Dividir aqui para vocês entenderem. Então Deus, Cristo, nós lemos em Hebreus 8, que ele é um sumo sacerdote, ele é um sacerdote eterno, que ele está à destra do meu Pai no santuário celestial, no tabernáculo que é o verdadeiro. Ele está aqui, lendo lá em Hebreus 8, ok? Aqui, esse daqui de Moisés é uma réplica, modelo, uma cópia que Deus mostrou no monte para Moisés. Aí ele fez conforme foi revelado aqui, ok? Por isso que o homem natural não compreende a coisa do espírito. Provando para você que existe o mundo espiritual e o mundo natural. O mundo natural Moisés fez conforme já existe aqui. Então, do Moisés é modelo, é réplica, é uma cópia do que existe no mundo espiritual. Você também é uma cópia, uma sombra do que existe no mundo espiritual. Você é uma alma que tem dois corpos. Você tem o corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. E você tem o corpo físico, o corpo natural para interagir com o mundo natural. Então você consegue interagir no mundo espiritual e interagir no mundo natural. No natural você conversa com as pessoas, come, fala, assim que eu estou falando com você, para interagir aqui nesse mundo. Mas você tem também o corpo espiritual, o homem espiritual, para interagir aqui no mundo espiritual. Para ter acesso com Deus, é o teu espírito que tem acesso com Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele é espírito. Então, para ter a comunhão com ele, tem que andar no Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar no meu espírito. Ok? Então, quando um ser humano, ele morre, ele morreu fisicamente, mas o ser humano espiritual, a Bíblia diz que vai diante de Deus. Ele vai prestar conta de tudo que ele fez aqui na terra. Tudo que ele plantou aqui na terra de bom e de ruim vai ser julgado, ok? Se ele quer em Cristo, automaticamente ele já é salvo, já tem Cristo, ok? Aí ele vai receber o galardão. E aí esse homem aqui natural, esse homem que morreu, esse ser humano que morreu, que não confessar o Cristo, não reconhecer Cristo aqui na terra, já não tem salvação para ele, ok? Agora esse daqui ser humano que morreu, por isso que Jesus disse, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Morreu o físico, ok? Mas o espiritual não, o espiritual está reservado para o mundo espiritual, o mundo celestial, ok? Tem pensamento, tem tudo aqui no mundo espiritual, ok? Deus ele é espírito e ele quer comunicar com o ser humano, ele quer falar com o ser humano através do seu espírito, ok? A Bíblia diz que nós temos que receber a palavra com mansidão. Em Tiago 1, 21 ali, e receber a palavra com mansidão. Por quê? A palavra de Deus revelada, ela traz ira.
ela traz ira. Esse tempo aí eu estava falando com um rapaz aí no culto de ensino. Eu perguntei para ele, por quê? Mas por que Jesus falava por parábola? Aí ele falou, para a pessoa aprender melhor, aprender mais fácil. Falei, não é isso que Jesus disse lá em Mateus 13, que ele falava em parábola para as pessoas não entenderem o mistério do reino de Deus, porque o mistério do reino de Deus é só para quem é espiritual. O natural não compreende. Nunca mais voltou lá no culto de ensino, eu acho que ele ficou bravo. No sentido de receber a palavra com mansidão, porque ela traz ira. A gente não recebe um ensino assim, que nunca tenha recebido. Quando alguém vai falar ou mostrar, a pessoa fica irada. Nunca mais voltou. Mas a palavra ela traz ira. A verdade ela traz ira. Por isso que lá em Tiago 1,21 diz, receba a palavra com mansidão. Porque deixa você irado. Você nunca ouviu uma coisa dessa, a primeira vez que chegou foi irado. E o rapaz nunca mais voltou. Porque nem uma vez eu no culto lá também na igreja onde eu estou, ensinando lá, falando que as crianças têm pecado. Nossa, faltaram me bater em mim. Porque a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Ok? Se o salário do pecado é a morte, então se uma criança morre, se ela não tem pecado, ela não tinha que morrer. Se ela morre porque ela carrega o pecado, não que ela pratica o pecado de Adão e Eva, que nós carregamos até hoje. A gente não estava lá fisicamente, ok? Mas a gente estava lá espiritualmente, através de Adão. Então Adão pecou, toda a raça humana, toda pecadora. Todos nós somos pecadores. Então por isso que criança morre. Então esse ensino que Deus ensinaram aí que criança não tem pecado é mentira. Se ela não tivesse pecado, ela não tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se ela recebe, essa criança morre, se ela recebe isso, a morte, é porque ela tem pecado. Se ela não tivesse pecado, ela não morria, ela é eterna. Ok? Se ela morre no físico, porque ela carrega o pecado de Adão. Foi ensinar esse dia aí na igreja, rapaz, quase faltando bater. Olha para você ver, por quê? A palavra traz ira. Por isso Tiago diz, Tiago 1,21, vou repetir de novo, vou até marcar aqui, ó. Depois você vê lá. Tiago 1,21. Receba a palavra com mansidão, porque ela é ela que pode te salvar. Porque a palavra de Deus, a verdade, a palavra rema, revelada, ela traz ira para o homem natural. Agora o homem espiritual, ele compreende bem. Ok? Estamos com o culto de ensino toda terça-feira ali na igreja, resgatando uma alma para Cristo. Toda terça-feira, 19h30, na rua Paulo Góes, 860. Vai lá nos visitar em nome do Senhor Jesus. Então fica com um pouco desse texto aqui, tá? Guarda para você, reflita, vai meditar em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não te fez em vão. Tem um propósito muito profundo na tua vida. Você não nasceu por acaso, tem um propósito de Deus espiritual para você realizar aqui na terra. Você não veio na terra em vão, simplesmente nascer, ter família e acabou. Não, existe um propósito para você aqui no mundo terreno. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.